Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E nesse vídeo de hoje vamos meditar em 2º livro de Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 4, com explicação e aplicação, para que você compreenda a palavra de Deus, para te ajudar, você que está aprendendo mais da palavra de Deus, ok? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te convido a clicar no botão de se inscrever, aqui abaixo, aqui, ó. Clica nesse botão, se inscreva, ative o sininho para você não ficar de fora. E sempre que eu postar um vídeo como esse, você receber, ser recomendado pelo YouTube. Vamos então meditar? Vamos lá. 2º livro de Coríntios, né? 2ª carta de Paulo a Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. A gente vai meditar aqui nesse texto hoje e eu creio que vai abençoar o seu entendimento. Eu coloquei um tema, você pode ficar bem à vontade referente ao tema, você não precisa colocar tema, eu coloquei para a gente ter uma referência, tá bom? Eu coloquei assim, ó, nossa luta é espiritual. A nossa luta, meu irmão, minha irmã, é espiritual. Que isso fique bem claro, pois é o texto que vai esclarecer isso. E aí Paulo, nessa carta, ele diz assim, no versículo 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos entender o que esse texto está nos ensinando. Vamos entender o que esse texto tem a nos ensinar, o que Paulo está aqui querendo trazer de entendimento para as nossas vidas. Ele declara que, embora a gente viva como ser humano, como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Vamos parar aqui. O que são padrões humanos? Como que o ser humano luta? Bom, aí fica fácil até de entender. O ser humano ele luta com as armas que ele tem disponível nessa vida. Com as armas de destruição. Destruindo o seu próximo, matando o seu próximo, perseguindo o seu próximo, falando mal, caluniando, etc, etc, etc. O ser humano, ele luta com os padrões humanos. Quando ele tem um inimigo, ele então investe pesado contra aquele inimigo. É só a gente observar as guerras que acontecem no mundo afora. Algumas guerras por interesse político, outras guerras por interesse financeiro, outras guerras apenas por interesses territoriais, outros por inveja, e assim acontece nesse mundo. E as guerras internas também, na sociedade, pessoas perseguindo pessoas, pessoas falando mal de pessoas, pessoas criticando pessoas, pessoas atacando pessoas e até mesmo dentro da igreja. Cristão atacando cristão, crente atacando crente. E são armas humanas. Armas humanas, não armas espirituais. E essas armas não são as armas que nós devemos usar. Paulo aqui ele é bem claro, pois embora a gente viva como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. E aí no verso 4 ele traz entendimento. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, é bem claro esse entendimento, que as armas que nós temos são espirituais. E aí para poder completar esse entendimento, aqui mesmo, na palavra de Deus em Efésios 6:12, diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então fica compreendido isso, que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o nosso próximo. Ainda que a gente possa discordar, possa ali realmente sentir-se ofendido por alguém, passar um momento difícil, mas a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta, eu coloquei até em destaque em amarelo, é contra os poderes e autoridades. Que poderes e autoridades são esses? Espirituais. Contra os dominadores deste mundo de trevas, ou seja, contra as forças espirituais do mal que agem nas trevas. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa batalha, ela é espiritual. Quando você tem algum problema, alguma situação difícil, lembre-se que por detrás daquele problema, por detrás daquela situação, existe um mal agindo. Existe uma força espiritual.
Então, fica claro e a gente consegue então entender o que ele está nos ensinando. Eu quero colocar para você a explicação desses dois textos. Eu coloquei assim, ó, como é importante saber distinguir o nosso verdadeiro inimigo e lutarmos de maneira correta contra o nosso adversário. Ou seja, nossa batalha é completamente espiritual aqui nessa terra. Então use as armas da fé. Paulo nos ensina de forma objetiva que quem é o nosso real inimigo. E quando compreendemos isso, fica mais fácil saber direcionar nossas forças, pois em Cristo Jesus, com as armas da fé, a vitória é garantida. Aqui é um resumo desses dois versículos, o que realmente eles nos ensinam. Então está aí a explicação, você pode ler depois, lembrando que esse texto está também no esboço. E como então podemos aplicar isso às nossas vidas? Eu vou colocar para você a aplicação. Nossa luta não é contra o cônjuge, os filhos, o patrão, os governantes e etc., como a gente acabou de explicar. Ainda que seja difícil a convivência ou até mesmo não concordemos com suas atitudes. E a nossa arma é a oração e o jejum, que para este mundo é loucura, mas no mundo espiritual é poderosa para destruir as forças espirituais do inimigo. Aplique as armas da fé na sua batalha hoje e colha a vitória amanhã. Então a nossa luta, a nossa batalha é espiritual. Então como que aplicamos isso? Como que podemos aplicar esse texto na nossa vida? Se você tem enfrentado uma batalha, se alguém tem te perseguido, se alguém tem tentado contra a sua vida, o que você deve fazer? Revidar? Não. Você deve orar por aquela pessoa. Você deve orar, entrar em oração. Se estão realmente atacando você neste mundo, ore. Peça a Deus, faça um jejum se possível. Entre em batalha espiritual. Lembre-se que por detrás daquela situação ou de uma pessoa pode existir um mal que está atuando para tentar contra a sua vida. E aí ele quer fazer com que você venha direcionar as suas forças contra outra pessoa. E é isso que acontece. Infelizmente a gente vê muito isso hoje em dia. Pessoas que estão direcionando a sua força contra outra pessoa, contra o seu próximo, contra o seu semelhante. E esquece que por detrás daquela pessoa existe uma força espiritual, existe uma autoridade espiritual que está ali usando aquela vida para tentar destruir a outra. Então nós precisamos ter isso em mente, meu irmão. Isso tem que ficar claro na sua mente, no seu entendimento. A sua luta, a minha, a nossa luta, de qualquer pessoa que está em Cristo Jesus, ela é espiritual. Então, a oração é uma arma que você tem. A meditação na palavra é uma arma que você tem. O jejum, a sua consagração, é uma arma que você tem. São armas espirituais. A nossa fé, as armas da fé são essas. O clamor, a perseverança, a determinação são armas da fé que você deve colocar em prática para vencer neste mundo. Então Paulo ele deixou claro isso e nós devemos aplicar isso em nossas vidas. Aplique isso no seu casamento, aplique isso na sua vida financeira, aplique isso na sua vida sentimental, espiritual, em todas as áreas. Aplique as armas da fé. Aplique e tenha certeza que as forças espirituais serão destruídas, pois em Cristo, como diz o texto, nós somos mais que vencedores. Ok? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você, a explicação e a aplicação. Eu vou ler para a gente poder concluir. Nossa luta não é contra o cônjuge, os filhos, patrão, governantes, etc. Ainda que seja difícil a convivência, ou até mesmo não concordemos com suas atitudes. A nossa arma é a oração e o jejum, que para este mundo é loucura, mas no mundo espiritual é poderosa para destruir as forças espirituais do inimigo. Aplique as armas da fé na sua batalha hoje e colha a vitória amanhã. Se você aplicar as armas da fé, você vai alcançar a vitória. Deu para você entender? Espero que tenha sido claro, espero que tenha explicado de uma forma fácil, simples, para que Deus abençoe o seu entendimento, que o Espírito Santo ele fale mais ao seu coração. Glória a Deus! Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa aqui o seu like, é muito importante, deixa aqui o seu comentário e compartilhe essa mensagem com alguém que está também aprendendo mais da parte de Deus, que tem desejo de aprender a estudar a palavra de Deus. Eu creio que você vai estar abençoando a vida.
Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele te abençoe grandemente e até o nosso próximo vídeo.